Olá, seres maravilhosos desse planeta apaixonado pelo céu estrelado. Meu nome é Júlia Brasilin, tá começando mais um episódio do podcast Missões ao Planeta. Eba! Dessa vez, em mais uma collab entre o Céu Profundo e a Missões ao Planeta, hoje a gente vai descobrir um projeto muito legal que estuda as nuvens de Magalhães, nuvens de estrelas vizinhas da nossa galáxia Via Láctea, e eles fazem isso com o projeto Vizcacha Survey, utilizando o telescópio SOAR que fica lá no Chile. O Vanderlei Mello, do Céu Profundo, ele esteve presente na 50ª reunião da Sociedade Astronômica Brasileira, a SAB, no qual a Missões do Planeta possui o selo de qualidade, e trouxe pra gente uma entrevista incrível com o astrônomo e presidente da Sociedade Chilena de Astronomia, o brasileiro Bruno Dias, que trabalha no Vizcacha e que nos contou sobre tudo isso e muito mais em... Pausa rapidão para avisar que tá rolando uma premiação chamada Maiores Podcasts do Brasil. A MPB tá rolando e o podcast Missões do Planeta tá concorrendo na categoria Ciência. O voto é aberto ao público, então você pode ajudar Missões do Planeta a ganhar. É só acessar o site www.premiompb.com.br, se cadastrar, ir na categoria Ciência, escolher Missões do Planeta e votar. Ah, e sabe o que é mais legal? Dá pra votar uma vez por dia. Todo o dia. Você vota. Todo o dia. Então bora votar e ajudar o podcast a chegar lá. É claro. É só acessar então www.premiompb.com.br e espalhe pra galera, espalhe pra geral. Bora! As nuvens de Magalhães, elas se localizam a mais ou menos 200 mil anos-luz da gente, né? Mas meio que ela tá ali numa região periférica rodeando a Via Láctea. E as nuvens de Magalhães, elas podem ser divididas, digamos assim, em duas regiões. As pequenas nuvens de Magalhães e as grandes nuvens de Magalhães. A grande nuvem de Magalhães, LMC, numa abreviação em inglês, ela está em formação de estrelas. E ambas são possíveis de observar no hemisfério sul, olhando para o sul e a olho nu. Mas a grande nuvem, ela tem melhor visibilidade e, é claro, se você tiver um céu noturno bem limpo e sem interferência de poluição, incluindo a poluição luminosa, a observação é bem melhor. E se você quer tentar encontrar as nuvens de Magalhães no céu, eu recomendo sempre o uso do Stellarium Web. Eu sei que tem o app e o software também. Você ativa a sua localização, ajusta a hora e a data, pesquisa por Magellanic Clouds e vê quando e onde observar. Eu quero agradecer imensamente ao Vandy pela entrevista, o material ficou incrível, e agradecer ao Bruno por conceder um tempinho para falar sobre o seu trabalho, sobre astronomia e divulgação científica. Muito obrigada e eu deixo aberto o convite pro Bruno para participar aqui no podcast Missões do Planeta. Então, sem mais delongas, bora ouvir. Bruno, a gente está aqui na reunião da Sociedade Astronômica Brasileira, um evento que, além da participação de astrônomos profissionais, de gente com muita história da astronomia, inclusive com membros fundadores da SAB aqui dos últimos 50 anos, a gente tem muitos estudantes, a gente está começando essa trajetória aí na pesquisa, né? Então, primeira coisa, né? Fala um pouquinho da tua trajetória, quem é você, em que projeto você está envolvido. Meu nome é Bruno Dias, eu sou brasileiro, atualmente trabalho no Chile, né? Sou professor lá da Universidade Andrés Bello e atualmente também estou como presidente da Sociedade Chilena de Astronomia, o primeiro brasileiro eleito lá como presidente, né? Então, estou com um pé no Brasil, um pé no Chile, fazendo ciência aí, um pouco da astronomia. Sou filho da USP, né? Da professora Beatriz Barbui, foi minha orientadora. Eu fiz toda a graduação lá, depois fui para a Inglaterra e passei pelo ESO também, né? Fui fellow do ESO, estudante do ESO. E aí decidi ficar no Chile, então agora estou nas universidades. E bom, então esse é um pouco do meu perfil de parte científica. Eu falo que tem um pé aqui no Brasil, outro no Chile, que eu lidero o projeto Vizcacha, né? O Vizcacha Survey. É um projeto que começou no Brasil, né, com pesquisadores brasileiros, né? Aí os 4 mosqueteiros, aí que a gente começou aí em 2013, talvez foi aí um primeiro encontro. A gente já se conhecia, mas aí juntou para o projeto funcionar, para valer, que era o Leandro Kerber e eu, do lado da pequena nuvem de Magalhães, e do lado da grande nuvem de Magalhães estava o professor João Francisco dos Santos Júnior e o professor Francisco Maia. E aí a gente decidiu trabalhar em equipe, fazer um survey assim, de alto impacto internacional,
com protagonismo brasileiro, né? E aí isso agora está expandido, a gente já tem mais de 40, 50 membros no Brasil, no Chile, na Argentina, tem outros que já se espalharam por aí, estão no México, na Colômbia, até nos Estados Unidos, na Polônia e tal, e estão formando aí muitos estudantes, né, de doutorado, de mestrado, saindo teses, já temos acho, mais de 10 artigos aí publicados, mais de 500 horas de observação no Observatório SOAR. Tem uma palavra-chave aí, né, que a gente fala aqui muito naturalmente, né, que a gente fala survey para um lado, survey para o outro. Para quem não está familiarizado com astronomia, não está familiarizado com esses projetos, né, então, o primeiro, o que é um survey? Certo, um survey, no fundo, é um levantamento, né, uma palavra em inglês que a gente... Astronomia internacional, a gente usa o inglês como língua oficial, né, então acaba tendo um anglicanismo aí um pouco na nomenclatura que a gente usa para as coisas, né, então survey, no fundo, nada mais é que um levantamento, né, de dados de uma certa região do céu, por exemplo, que você primeiro vai observar tudo com certas características, de forma homogênea, de forma profissional, um experimento bem controlado, e depois, dentro dessa base de dados que foi criada, você vai um pouco que garimpar que informações você pode extrair dali, né? Então, isso tudo tem que ser feito com perguntas científicas muito claras e ver que tipo de experimento eu preciso fazer para responder essas perguntas. Bom, e o Viscatia, né? O que o Viscatia procura, que regiões eles procuram? Então, a gente está aqui no hemisfério sul, né? Quem tem céus mais privilegiados, né, já deve ter visto as duas manchas lá no céu ali chamando a atenção, que parecem duas nuvens. É coisa que a gente chama a atenção ali para a importância do combate à poluição luminosa, porque é uma coisa que você veria facilmente a olho nu, mas quem está dentro da cidade não consegue ver a Via Láctea, não consegue ver as nuvens de Magalhães e outros tantos objetos de céu profundo aí que estão ao alcance ali da vista desarmada, né? Então, primeiro, fala um pouquinho desses objetos aí que você procura e dessas regiões aí, que infelizmente nem todo mundo consegue ver a olho nu aqui. Por que um projeto desse é importante? O Viscatia está observando os aglomerados de estrelas das nuvens de Magalhães, né? Então, quer dizer, as nuvens de Magalhães você já falou muito bem. São duas nuvens aí que aparecem no céu, né? Até o Tupi-Guarani, assim, tem um nome que chama Tapiubuá e Coxiubuá. No fundo, eles viam isso aí como dois lagos, um bebedouro aí da anta e o bebedouro do porco-espinho, né? Que eram duas nuvens aí, então tinha essa mitologia aqui no Brasil, assim, né? Antes de chegar o Fernão de Magalhães, que era um navegador português e que acabou dando nome para as nuvens, foi nomeado em homenagem a esse navegador português, mas no Viscatia a gente põe no acrônimo ali, né? Da sigla, em inglês, a gente colocou os nomes em Tupi-Guarani para marcar um pouco a história do Brasil, né? A gente estuda as nuvens de Magalhães, que são duas galáxias, né? A gente mora numa galáxia que se chama Via Láctea, e essa galáxia é muito grande, né? Parece uma panqueca, assim, né? Disco. E essa panqueca disco aí da Via Láctea tem várias coisas que estão orbitando aí, que são outras galáxias anãs, né? Satélites, que a gente chama. Então, a Via Láctea tem essas galáxias satélites, e as duas maiores são as nuvens de Magalhães. Essa configuração de uma galáxia tipo Via Láctea e essas duas galáxias muito grandes só acontece em 10% dos casos no universo. Então é uma configuração muito rara, que a gente tem o privilégio de ter na nossa vizinhança aqui, que a gente consegue observar e estudar com muito, muito detalhe. Então é isso que a gente está tentando fazer. E esses aglomerados de estrelas, eles funcionam como fósseis. Aglomerados de estrelas são um conjunto de estrelas que se formaram juntas e que gravitacionalmente elas se mantêm como um sistema, né? Então parece como se fossem partículas de um gás assim que estão juntas. São estrelinhas que estão juntas. E aí você vê aí, esses aglomerados são lindos de se ver. E eles funcionam como fósseis, porque como eles foram formados na mesma época, todas as estrelas têm a mesma idade, tem uma composição química ali, um DNA ali que fica na atmosfera das estrelas, uma informação muito preciosa da época da formação delas. E com isso, usando conhecimentos de astrofísica estelar, de evolução, tudo que a gente vai construindo, a gente pode usar tudo isso para determinar a idade desses aglomerados. Então a gente pode fazer uma linha do tempo da evolução dessas galáxias usando esses sistemas de aglomerados como se fossem fósseis. Então a gente é um arqueólogo, um paleontólogo, né? A gente está tentando entender como essa galáxia evoluiu, e a gente está falando de uma escala de tempo de bilhões de anos, usando esses fósseis. Então o Viscatia, o que ele faz é usar justamente os recursos aí que o Brasil provê, é o telescópio SOAR. O telescópio SOAR tem uma coisa que é muito única, que se chama ótica adaptativa. Isso é uma coisa que deixa o SOAR muito diferente de outros telescópios de 4 metros. 4 metros é o tamanho do diâmetro do espelho principal do SOAR. E esse é um nicho que o Viscatia explora e que faz o Viscatia ser único no mundo. Não tem outro grupo que está fazendo o que a gente está fazendo. E isso dá um protagonismo para o Brasil, para a América Latina, a nível internacional,
E as publicações que a gente está tendo, modéstia à parte, estão tendo impacto com resultados de ponta, né? E aí, essa ótica adaptativa que faz a diferença, no fundo, é um laser que se aponta para o céu e que corrige a turbulência da atmosfera. Então, isso é um pouco do que a gente sofre quando está tentando observar da Terra, ao invés de observar do espaço, que a gente tem uma capa de ar aqui pertinho da gente, né? Que a luz da estrela passou muito, muito tempo aí viajando, quando chega perto da Terra, chega a atmosfera que faz uma espécie de uma turbulência. Então, o efeito que a gente tem de uma miragem aí na estrada, né? Que você tá num dia de calor, de sol, você vê ali a turbulência do ar, assim, perto do asfalto, e faz tudo ficar meio estranho ali, né? Você não consegue ver direito e tal. A mesma coisa acontece na atmosfera numa escala muito menor, né? Você tem o ar que se move, então você quer ver uma estrela bem pequenininha ali, e aí ela fica meio um borrão ali na imagem. Então, com esse laser e um espelho que consegue se deformar para corrigir ali um pouco, aqui esse laser usado como referência, aí esse espelho se deforma para compensar essa turbulência e a imagem fica muito mais nítida. Quando a gente observa esses aglomerados, a gente precisa de uma imagem nítida. Então, o SOAR, que é esse recurso brasileiro que tem aqui, é chave para a gente conseguir observar esses fósseis e finalmente entender ou ajudar um pouco, né, na direção do conhecimento do que aconteceu com essas galáxias satélites aqui, como elas chegaram aqui, como elas evoluíram, enfim. E já estão com resultados muito interessantes aí, de fusões de galáxias, da evolução química e isso tudo ainda tem muito pano para manga, muitos dados por vir para ser analisado. Grandes telescópios é um tema que eu gosto muito de trazer aqui para o podcast, e um dos nossos primeiros episódios da Missões do Planeta, alguns anos atrás, eu entrevistei o astrônomo Thiago Gonçalves, que falou aqui sobre o projeto Kanga, um levantamento de galáxias vistas no hemisfério sul da Terra, que surgiu para complementar um outro levantamento chamado S4G, usando o telescópio SOAR, que se localiza no Chile. O SOAR é um telescópio com uns 4,1 metros de abertura, fica ali em Cerro Pachón, uma das montanhas dos Andes chilenos, e que foi projetado para produzir imagens de melhor qualidade. E falando em imagem, eu vou deixar no link da descrição desse episódio uma matéria que eu fiz, a transcrição dessa entrevista com o Thiago, e que eu publiquei no nosso blog no Medium. Na publicação você consegue ver ali uma imagem enorme e muito bonita da galáxia NGC 6902, resultado do Kanga utilizando o SOAR. Então fica a dica para você conferir. Tem uma coisa interessante aí para a gente chamar a atenção, né, que é o diâmetro do espelho. Para a gente está indo lá para uma classe de telescópios muito maiores, né? Se a gente olhar para o SOAR com 4 metros, ele ainda é muito maior do que o Hubble. Você tem o Hubble lá com 2,40 metros, né? Isso. Tá com 4 metros aqui. Claro que o Hubble tem suas vantagens lá, ele não vai sofrer ali com extinção em um monte de área, vai conseguir enxergar muito mais no ultravioleta e no infravermelho, mas a gente consegue competir com o Hubble em profundidade e em resolução com a ótica adaptativa? Sim, com o SOAR ele consegue corrigir a capa mais baixa da atmosfera, que tem um laser, para conseguir corrigir capas mais altas, precisando de vários sistemas de lasers, que o SOAR não tem. Então o que a gente faz, a gente está muito melhor do que outros telescópios que não têm esse sistema. Então a gente está intermediário entre esses telescópios e os telescópios que estão no espaço. Mas de fato, em termos estatísticos, o que a gente está fazendo é complementando o Hubble. Então, o Hubble trabalha em observar alguns aglomerados que estão nas partes mais centrais das nuvens de Magalhães, e o Viscatia, com a ótica adaptativa do SOAR, está observando a periferia dessas galáxias. E com outra vantagem grande, né? Porque a gente pode trocar instrumentos, é muito mais fácil fazer manutenção no SOAR, e agora nem possibilidade de chegar no Hubble a gente tem por enquanto, né? Claro. Não tem nada com condições de chegar lá, né? Então, atualização, modernização, manutenção é muito mais fácil para um telescópio que está aqui no solo. Então, a solução para a astronomia não é encher o espaço de telescópio, né? Talvez seja a gente preservar os céus escuros aqui, inclusive evitando poluir o céu com satélites, né? Não, com certeza. Quer dizer, colocar um telescópio no espaço é caríssimo, caríssimo. E tem, como você disse, essa responsabilidade de que tudo funcione perfeitamente antes de lançar ao espaço. Porque uma vez que chegou lá, meu amigo, o James Webb, o Gaia, eles não estão nem orbitando a Terra, estão no ponto de Lagrange 2, lá que no fundo é já muito longe da Terra, não dá nem para sonhar em levar um astronauta lá para corrigir para apertar um parafuso. Então, se não abrisse lá o James Webb, por exemplo, eram investimentos milionários aí que iam se perder, né? Então, tem uma responsabilidade de peso muito grande. E quando você está na Terra, todos os dias tem manutenção preventiva, corretiva, e você consegue aprimorar, colocar upgrades, colocar novos instrumentos, etc. E agora a vantagem que isso tem
é que a gente consegue crescer o tamanho dos espelhos aqui. Então a gente está falando de um telescópio de 4 metros com um laser. Os telescópios de 8 metros com vários lasers já estão aí batendo o Hubble. Agora, a nova geração dos gigantes, TLT, por exemplo, GMT, TMT, espero que os 3 gigantes saiam, né? Esses 3 telescópios gigantes, a 20, 30, 40 metros de diâmetro, com ótica adaptativa, vão ser muito melhores que o Hubble, daqui da Terra. Bom, e aí só que a gente fica com essa responsabilidade de conservar os céus escuros aqui, né? Vou trazer dica de 2 episódios para você conhecer mais sobre o telescópio terrestre, que é o nosso episódio 25 aqui do podcast, sobre o Observatório Pico dos Dias, em Minas Gerais, e em parceria com o Céu Profundo. Aí também tem o episódio 6, Muito Além de Riscos no Céu, em que a gente conversa com astrônomos sobre o problema de constelações de satélites no céu e como isso está afetando os trabalhos feitos por telescópios terrestres, e aí quais seriam, né, as diferenças para os telescópios espaciais. Todos os links eu vou deixar aqui na descrição desse episódio. E na entrevista do Vande, o Bruno citou algumas informações muito bacanas sobre o SOAR, o trabalho brasileiro com telescópios terrestres e a importância da divulgação científica. Vamos ouvir. Então, acho que somos o grupo que mais usa o Observatório SOAR no Brasil, se não for que mais usa, talvez um dos que mais usa, e estamos fazendo bom uso desses recursos, né, no fundo aí, para fazer ciência de ponta. Bom, aqui no Brasil, o maior telescópio em solo brasileiro tem 1,60 m de diâmetro e está lá no Observatório do Pico dos Dias, em Brasópolis, né, que vem aí uma expansão, mas esse não é o maior observatório do Brasil, né, não é o maior observatório que o Brasil tem acesso, né? Quais são esses outros observatórios? Fala um pouquinho desse instrumento que você usa lá também, falando um pouquinho aí da próxima geração de grandes telescópios, indo aí para 24, para telescópios com mais de 30 metros. Isso significa que esses telescópios menores vão perder importância na astronomia, na pesquisa de astronomia? Claro, a gente está falando do Pico dos Dias, assim, começou década aí de 60, 70, assim, cada país no mundo tinha seus próprios telescópios no próprio território, que é onde dava. Então, achava o melhor ali, pico, né, a montanha, um morrinho, onde dava para fazer. E aí, por exemplo, no Pico dos Dias a gente tem, né, uma vegetação ali, de repente aparece uma nuvem num dia, no outro está um dia claro. Então tem que também pensar nas noites que são disponíveis para observação, né? E isso aconteceu com todo mundo, todos os países, né? Os desenvolvidos, subdesenvolvidos, não tem essa. O que aconteceu foi que se percebeu que existem alguns lugares no mundo, né, que tem um céu mais privilegiado, que tem uma atmosfera, mais noites claras, porque quando a gente vai crescendo o tamanho do telescópio, também cresce o investimento. Então ninguém quer colocar um investimento muito grande num lugar que não vai ter um retorno tão grande, né? Então aí surgiram espaços como, por exemplo, no Chile, na Cordilheira dos Andes. E lá o Brasil já teve essa visão e colocou o telescópio SOAR, que é um consórcio que o Brasil tem um protagonismo muito forte, né? É dono de 30% do telescópio, né? Então contribuiu aí, por exemplo, com a construção do domo, né? Cúpula do telescópio, né? Pela construção, e continua produzindo instrumentos. Quando a luz chega no telescópio, depois tem que passar essa luz por algum instrumento específico que vai fazer a resposta ali para algum parâmetro que você quer observar daquela estrela, daquela galáxia, de um planeta, etc. Então isso o Brasil continua produzindo aí no LNA, né, por exemplo, em outros centros também aqui no Brasil. E isso aí foi feito com consórcio com algumas universidades dos Estados Unidos e também colaboração do Chile, né, que provê aí toda a infraestrutura no Cerro Pachón. Com essa nova geração de grandes telescópios, né, essa geração atual, ela fica obsoleta, ela deixa de fazer ciência? Não necessariamente, o que pode mudar é o foco, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa aí na década de 40, assim, tinha alguns telescópios pequenos, depois começaram a aumentar. Então, por exemplo, na década de 60 teve um boom de telescópios, né? E começou a vir para o hemisfério sul, pensando aí um pouco nas nuvens de Magalhães, que é um pouco o foco do Vizcacha Survey que a gente trabalha, e tinha um protagonismo muito importante porque foi um salto aí de tecnologia, de ter maior cobertura, né, de um espelho maior. Então você tem área de coleção, né, de fótons aí, você que tem uma sensibilidade maior. Todo mundo vai para esse telescópio, né? Depois vem os telescópios de 4 metros, depois a geração de 8 metros. Em breve, aí no fim da década, vai já ter um salto aí para 20, 30 metros, né, de 40 metros de diâmetro do telescópio. Então todo mundo quer fazer aquela ciência de vanguarda, né? Então o que acontece com os outros telescópios? Fazem outro tipo de projeto. E o mais comum é fazer surveys, porque os telescópios vão ficando maiores também, tem o campo de visão do telescópio, que é específico. De repente você precisa para um caso científico já bem detalhado, para algum objeto e tal.
E a ideia é que os outros vão fazer surveys. Então você vai fazer um levantamento de dados muito grande, que é o que é a nova paradigma, um pouco aí pensando da astronomia moderna, né? Ciência de dados, assim, quer dizer, tudo que se fala hoje, assim, que se usa em astronomia, é um pouco o paradigma novo que vai em contraste com o que se fazia antes. A gente só precisava uma estrela, uma galáxia, fazer todo aquele detalhamento. Agora não, são milhões, petabytes de dados, o céu completo, uma região completa. Então, os recursos vão se usando sempre para isso. E sobre a ciência do Viscatia, né? A gente tem um grupo grande agora de países, né, se juntando a isso aí. E quais são as oportunidades para estudantes brasileiros se juntarem aí ao programa? Quais são as instituições aqui no Brasil que estão vinculadas aí ao projeto? Claro, o Viscatia trabalha com indivíduos, né? O jeito que a gente se organizou não foi com instituições. Então, no fundo, quem tiver interesse, está aberto as portas, né? Pode vir falar comigo, falar com o professor Francisco Maia, com o professor João dos Santos. Eu estou no Chile, o Francisco Maia está no Rio, no FRJ, e o professor João está no FMG em Belo Horizonte. Mas temos membros em vários outros estados do Brasil, né? O Leandro está em Ilhéus, na Bahia, tem vários estados. Não vou listar aqui para não correr o risco de esquecer alguém, mas a gente está espalhado no Brasil inteiro, e a ideia é que qualquer um que queira, assim, pode se acercar. Já é um projeto que já leva 10 anos, então a gente já está agora pensando no futuro, né? Já estamos chegando ao final das observações, então agora a ideia é tentar aumentar o time aí para pensar qual vai ser o Viscatia 2.0. A gente já está fazendo um segmento de espectroscopia, que seria como ver em mais detalhes a química desses aglomerados, que no fundo o que a gente fez foi imagens, né, muito nítidas. Agora a gente precisa ver os espectros deles para ver um pouco aí outras informações, uma outra dimensão. Então tudo isso está... Então pode chegar e contactar a gente e com alguma ideia, algum projeto, o que quer contribuir e tal. E principalmente estudantes, né? No fundo, já temos muitos professores aí que podem ter estudantes, pode se acercar qualquer professor aí da colaboração. Se quiser ter um projeto, dados não faltam, ideias não faltam, eu acho que vai ser muito bem-vindo, né? E como é que esses dados estão organizados aí para acesso? Como um observatório virtual? Isso aí já está aberto para a comunidade? Tem algum período que esses dados aí estão proprietários? Claro, então os dados brutos, né, segue o tempo do telescópio aí, né? Então que acho que é 1 ano aí fica privado, depois fica aberto para quem quiser pegar aí, né? Mas o que a gente faz é processar esses dados e já ter tudo mastigado ali, né? Para fazer ciência já pronto, né? Não se preocupar com a parte do telescópio, já deixar tudo preparado. Mas isso é um survey privado, então é fechado para colaboração. A gente não tem uma obrigação assim do começo, né? De ser um survey público, totalmente aberto, mas a gente sente que tem um legado que a gente tem que deixar porque esses dados são únicos no mundo. Então a gente quer prover aí uma base de dados, a gente está trabalhando nisso com um servidor próprio, organizando os catálogos, já temos vários data releases assim internos, e a ideia é que isso aí vai se tornar público eventualmente, espero que em breve. Perfeito. Muito bom saber aqui primeiro do protagonismo do Brasil no Viscatia, mas além disso, dessa capilaridade, né, da gente ter entrado em outros países, ter atraído tantos parceiros para isso aí funcionar, e vamos esperar esses dados ficarem públicos aí também, enfim, é o caminho dessa nova astronomia aí também, né? Esse volume de dados aí está acessível aí para quem quiser fazer ciência nisso, né? E torcer para ter muito estudante aí procurando vocês também, né? Inclusive para iniciação científica, até tem o que fazer também, né? Com certeza. Iniciação, mestrado, doutorado, pós-doc. Trabalho não falta. Trabalho não falta. Ótimo, obrigado por compartilhar tudo isso aí e deixa uma mensagem aí para as próximas gerações e para o público que vê essa ciência barganhando aí por investimento, pedindo mais atenção aí no orçamento. Fala um pouquinho da importância de se investir nessa ciência aí também, da gente ter esse nosso espaço, da gente comprar esse espaço aí, né? Enfim, né? Por que colocar uma parte do orçamento na ciência? Por que isso é uma coisa boa para o Brasil? O desenvolvimento de uma sociedade, ou ao contrário, né? Você pode pensar, todas as sociedades desenvolvidas investem em ciência, né? Então, quer dizer, o Brasil está atrás, de repente, aí de países tradicionais de ciência, como, não sei, Itália, por exemplo, pela história do Brasil, né? Quer dizer, a Itália já começou a fazer astronomia já há muito tempo antes que o Brasil. Então, quer dizer, a gente só está um pouco atrasado no começo, né? Mas isso não significa que a gente não seja capaz. Aí está o Viscatia, por exemplo, é um belo exemplo de que a gente tem mentes brilhantes aqui fazendo ciência de ponta, se é que a gente tem os recursos, né? Então, quer dizer,
construir telescópios, ter posição de professores, pesquisadores nas universidades, né? Ter bolsas para os estudantes, quer dizer, no fundo, dar uma cama, assim, vamos dizer, né? Uma base para que se possa favorecer o desenvolvimento da pesquisa, né? No Brasil. Isso é fundamental, que daí isso vai criar uma cultura científica e isso vai favorecer de forma transversal a sociedade. E a divulgação científica tem papel nisso? Com certeza. O conhecimento não foi feito para ficar preso em artigos específicos em inglês que só uma pessoa estudada lá pode entender, assim, muito, muito fechado, né? Quer dizer, pensando até de forma, assim, bem pragmática, né? O investimento da ciência é feito pelo governo, que sai dos impostos da sociedade. A gente não faz mais que a nossa obrigação de pegar esse conhecimento que a gente produz e devolver para a sociedade, né? Então, tem essa perspectiva que eu tenho muito forte, que é a gente tem essa obrigação, no fundo, de produzir esse conhecimento não para a gente mesmo, mas para todo mundo. E, por outro lado, pensando nisso do desenvolvimento da sociedade, né? Quer dizer, esse conhecimento, essa cultura científica, isso de responder perguntas até filosóficas, né? Que é de uma forma, do ponto de vista científico, assim, de onde viemos, para onde vamos, qual a origem do universo, existe vida em outro planeta, todas essas perguntas têm impactos na sociedade muito profundos. E existem várias formas de você abordar essas perguntas. Como eu falei, pode ser filosofia, pode pensar nesse assunto, você também pode buscar informações científicas, né? Então, eu vou lá construir um telescópio para buscar planetas em outras estrelas e ver se, de repente, tem alguma evidência ali na atmosfera daquela estrela ou daquele planeta que vai colocar vida lá. Uma bactéria ou, não sei, macro, alguma outra coisa. E isso tudo vai impactar de volta à sociedade. Então, é muito importante que a sociedade esteja preparada para algum tipo de notícia, assim, né? Então, quer dizer, se a gente descobre que, de repente, não sei, alguma lua aí do sistema solar que está descobrindo água, não sei o quê, de repente se encontra uma bactéria lá, se encontra uma vida. Que implicação tem isso na minha vida, né? Então, se a sociedade tiver muito superficial, não saber muito de ciência, não tiver uma cultura de curiosidade científica, né, de se perguntar e ter certo critério, espírito crítico, tudo isso é importante para a vida de qualquer cidadão. E você não precisa ser astrônomo para ter isso e sentir a importância. Eu acho que a divulgação científica e a astronomia é muito fascinante. Então, quer dizer, você pode pegar qualquer um da sua família e seus amigos, eu sou astrônomo. Vamos lá ver um telescópio. Olha, eu nunca vi um telescópio na minha vida. Ver as crateras da Lua, os anéis de Saturno. Quer dizer, é fascinante. Então, isso é um gancho, assim, para ter uma conversa depois mais profunda, de criar uma curiosidade científica que é fenomenal. Então, isso é parte da astronomia, tem esse papel de levar a astronomia para a sociedade. E, claro, também o contrário, né? Se a sociedade também percebe a importância de uma cultura científica, os políticos também vão ficar felizes, né, em investir na astronomia. Porque o político muitas vezes quer fazer projetos também que sejam importantes para a porção grande da sociedade, não só uma comunidade pequenininha ali. Perfeito. Bruno, muito obrigado. A gente deseja aí que esses projetos aí realmente decolem, que atraiam muito mais gente. Espero muito mais espaço para o Brasil também, né, nesse projeto, muito mais protagonismo. Obrigado. Eu espero que a gente se encontre da próxima vez aí já lá no Chile, vendo de pertinho lá vocês trabalhando no Vescat. Com certeza. Estão todos muito convidados. Serão muito bem-vindos. E se você ainda não conhece muito sobre o telescópio SOAR, eu recomendo muitíssimo buscar imagens desse telescópio, é muito bonito e de tirar o fôlego. Eu imagino quão fantástico deve ser trabalhar ali. Outro lugar que não tenho dúvidas que parece ser fantástico e eu quero muito visitar é o Observatório Pica dos Dias em Minas Gerais. Então considerem também a visita porque assim, é fenomenal. Obrigada Bruno, obrigada Vandy pela entrevista, eu acompanhei pelas redes as postagens do evento da SAB, deve ter sido uma experiência enriquecedora e de trocas de conhecimentos. E falando em SAB, lembrei de deixar o link na descrição aqui para vocês conhecerem a revista mensal da sociedade, que está sempre trazendo temas super interessantes sobre o universo. E eu vou aproveitar para avisar que agora a Missões do Planeta, ela tá com seus episódios disponíveis no YouTube Podcasts. É isso aí. Então vai ficar mais fácil de você ouvir e recomendar os episódios. E como são mais de 80 episódios, eu tô criando o design das capas em miniatura para ficar bonitinho lá no canal. E tô corrigindo alguns possíveis erros de links dos créditos que ficaram faltando. Mas lá, se você acessar o canal da Missões do Planeta, você já vai ter ali, vai ver, né, os episódios mais recentes. Então acesse o canal da Missões do Planeta, que além dos episódios também rola lives às vezes. Então boa parte dessas lives ficam gravadas no privado só para apoiadores espaciais, mas boa parte delas ficam abertas ao público.
Então é isso. Agradecer também aos apoiadores espaciais da Missão Exoplaneta por apoiarem o projeto pelo apoia.se/Missão Exoplaneta. Então muito obrigada ao Eleonai Moura, Marcos Oliveira, João Nizer, Natália Palivanas, Masashi Noe, Ederson Peca, Guilherme Bautista, Vinícius Telésio, Ivan Louro, Tânia Dominici, Patrick Luan, Mariela Patti e Fernanda Amarante. Vocês são incríveis. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui e até o próximo episódio.